ter essa oportunidade de estar com os irmãos, todos aqueles também que de outra igreja que nos prestigia aqui com a sua presença, né? Para um tema tão importante que é louvor e adoração. Vou pedir os irmãos para projetar o slide, só para nortear, e para quem quiser anotar, eu coloquei os pontos principais. Porque quando eu fui estudar sobre esse assunto, eu me senti assim, ó, uma criança, porque eu não conhecia a história da música gospel, a música brasileira, o louvor, não tinha a menor noção, e porque a gente ouve coisa ruim, coisa estranha, como o bebê ali, que cada vez que ouve uma coisa, e na última ele está com uma cara boa, de uma música boa, né? E eu até trouxe algumas músicas aí antigas, para a gente conhecer um pouco dos nomes que influenciaram o nosso louvor e infelizmente perdeu a influência, né? Bom, pode passar. Como o nome do seminário é Louvor e Adoração, eu queria começar falando sobre o conceito. Bom, a palavra louvor no hebraico, ela tem uma ideia de elogio, né? Então, tem várias expressões, exaltar, glorificar, mas na sua essência quer dizer um elogio, né? Então, não necessariamente o louvor é feito a Deus. Há elogios entre nós, há elogio. Quando cantamos o hino do Brasil, estamos elogiando a nossa pátria, né? Mas o louvor a Deus, no Salmo 150, por exemplo, fechamento do saltério, que é o inário do povo de Israel, eu vou ler rapidinho. Salmo 150, quem quiser acompanhar, são 6 versículos, e tem só nesse salmo, tão pequeno, 13 expressões, aleluia, louvai, tudo isso que é nesse sentido de elogio ao Senhor. E esse salmo, ele responde pelo menos 3, 4 perguntas, né? Onde devemos adorar, por que adorar, como e quem deve adorar. Lógico que durante o seminário a gente vai aprofundar, mas o salmo começa assim: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Isso, onde louvar, né? No santuário. Essa era a cultura de Israel. Segundo, por que louvarmos? Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, pelo que Deus faz e pelo que Deus é. Como devemos adorar? Louvem ao Senhor ao som de trombetas, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. E por último, quem deveria adorar? Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Várias expressões. Agora, no início, quando eu comecei a ouvir sobre isso, eu aprendi que louvor seria quando a gente louva aquilo que Deus faz, e adoração quando a gente está falando direto da pessoa de Deus. Como, por exemplo, louva o Senhor pelos teus feitos, e adora o Senhor porque tu és grande, é gracioso. Mas depois eu entendi que, na verdade, estudando os originais, o louvor, ele é apenas uma coisa dentro da adoração. A adoração é tudo. A adoração é o culto, é tudo que envolve a nossa vida. Então, aquele gráfico ali, ó, aquele tracinho azul é louvor, e o vermelho seria adoração. Então, o louvor é um item da adoração. Hoje a gente vai estar estudando, pode passar? Focar na palavra adoração. Bom, a adoração, ela traz 3 ideias no seu significado textual: culto, serviço e entrega. E quando eu digo culto, é tudo, não só esse momento de domingo, não só quando a gente bate palma,
toda a nossa vida. E eu vou focar hoje em duas palavras, no culto e no serviço. Todo o conteúdo que a gente vai ver para frente vai estar focado nesses dois. E esse terceiro aspecto da adoração, que é essa entrega de alma a Deus, a gente vê amanhã de manhã. Bom, pode passar? Para nortear o nosso pensamento, nós vamos tentar responder essas 4 perguntas, né? O que é cultuar? O que viemos fazer aqui? Por que nos reunimos? E quais são os problemas na hora de adorar? Lendo a Bíblia, fica muito fácil de entender que a palavra nos convida a louvar e adorar a Deus o tempo todo. Mas na hora de adorar, isso pode causar alguns problemas, né? Porque como adorar, e a gente acaba fazendo da adoração uma verdadeira confusão. Quando eu digo a gente ou nós, eu não estou dizendo Igreja Batista do Rio Branco, né? Mas o contexto da Igreja Evangélica Brasileira, incluindo pentecostais e tradicionais. Bom, razões para cultuarmos, né? A primeira razão é que Deus é a nossa razão de tudo. É porque Deus age na nossa vida, como disse o salmista aqui no Salmo 150, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão. Só o fato de Deus ser Deus já constitui um motivo para nós cultuarmos, já constitui um motivo para estarmos aqui reunidos e adorar o nome do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é lindo, é nosso Salvador. Tudo isso que Deus tem feito na nossa vida e que os cânticos e o que acabamos de cantar estão carregados disso. A segunda razão é que se Deus é isso tudo na nossa vida, nós deveríamos então ter motivos para agradecer. Então, o segundo motivo é a nossa gratidão a Deus. A nossa gratidão, ela é expressa de várias maneiras, né? Pelas palavras, pelos cânticos, pela oferta. E eu queria então destacar a oferta, porque geralmente a ideia que nós temos é: eu vou ajudar a igreja lá, né? Afinal de contas eu frequento, sou edificado, lá tem água, luz, vou ajudar com alguma oferta. Na verdade, a principal motivação para os nossos dias, para as nossas ofertas, deveria ser um reconhecimento da gratidão, reconhecimento a Deus, de tudo que Ele tem feito na nossa vida, e com o coração grato, eu não posso deixar de ofertar. Depois de tudo que Deus fez e continua fazendo na minha vida, eu quero fazer algo para... Porque Deus não... A gente diz assim, para alguns, com a ideia tão pequena de Deus, chega a dizer que para que Deus não precisa de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata, para que eu vou ajudar, né? E na verdade nem se dá conta que a oferta, ela é uma expressão concreta da nossa gratidão a Deus, né? O terceiro motivo, então, se eu reconheço, eu quero saber o que esse Deus, se eu reconheço que Deus é Deus na minha vida, eu quero saber o que esse Deus tem a me dizer. Por que eu estou colocando esses tópicos aqui? Porque o culto, né, originalmente, ele é entendido como tendo, a tradição da igreja entende que o culto ele tem dois elementos, né? Os elementos que são fixos, que todo culto tem que ter, e os elementos que são circunstanciais. Então, no culto, a igreja entende que quais são esses elementos que em todo culto tem? É a oração, o louvor, a leitura da palavra, a exposição, a oferta e bênção final, a discussão e as ordenanças, que é o batismo e ceia. Isso todo culto tem que ter. Esses são os elementos fixos. E tem aqueles elementos que são circunstanciais. Quais são eles? É aquilo que ajuda a potencializar os elementos que são fixos. Então, por exemplo, um dos elementos é a leitura e a exposição da palavra, né? Que é esse ouvir a palavra, ouvir o que Deus tem a nos dizer. Uma outra mensagem que eu fiz aqui na igreja, eu combinei com os jovens de fazer um teatro. Então, o teatro é um elemento circunstancial. Com teatro ou sem teatro vai ter culto. Mas o teatro serviu para potencializar o sentido que eu queria passar na mensagem. Os instrumentos. Com instrumento ou sem instrumento vai ter culto, né? Se não tiver instrumento, vai na capela, mas tem culto.
Agora, para que servem os instrumentos? Para ajudar a igreja a cultuar, ajudar a igreja a louvar, a potencializar os elementos que são fixos. Então, no culto a Deus, como lá no original a palavra adoração tem esse sentido também, de culto, eu preciso saber então o que esse Deus tem a me dizer. E infelizmente na nossa adoração, graças a Deus que não é o caso da nossa igreja, há uma desvalorização desse ouvir o que Deus tem a nos dizer. Há reuniões de 2, 3 horas e 15 minutos para a palavra, né? 3 horas de reunião, aí quando está faltando 15 minutos para acabar a reunião, eu vou passar a mensagem aqui para o pregador, aí o pregador só lê o texto assim, porque não tem como fazer mais nada, e fecha a Bíblia